Programa Ponto a Ponto com doutora Gisele Bianchini. Oferecimento. Viver bem e morar bem é ser feliz todo dia. Bianchini Imóveis é a felicidade da sua família. A casa dos seus sonhos, aqui você vai encontrar. Bianchini Imóveis. Compra, venda, locação, administração e avaliação. Avenida Paraná 1423, em Maringá. Realize o seu sonho, aqui você pode vir pra Bianchini Imóveis. Programa Ponto a Ponto com doutora Gisele Bianchini. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um programa. É uma alegria, uma satisfação estar com vocês aqui novamente. E hoje o nosso convidado muito especial é o advogado Dr. Ricardo Polo Perfeito. Ele é advogado há 30 anos na cidade de Maringá. Ele é mestre em Direito Tributário pela Fundação Getúlio Vargas, agropecuarista, CAC desde 1994, sócio proprietário da Atnopar, Associação dos Atiradores Desportivos do Noroeste do Paraná, membro da Federação Paranaense de Tiro Desportivo, membro da Confederação Brasileira de Tiro Prático e instrutor de armamento e tiro. Ele estará conosco daqui a pouquinho após o intervalo, tratando sobre um assunto muito importante, que é a situação dos CACs no nosso país. Programa Ponto a Ponto com doutora Gisele Bianchini. Oferecimento. Granja Caramuru, de Mandaguaçu, Paraná para o Brasil, trazendo tecnologia e qualidade em seus produtos, levando até a sua casa o melhor da avicultura de postura, com uma produção diária de mais de 200 mil ovos, atendendo o norte e nordeste do Paraná. Granjas Caramuru é uma empresa de origem familiar que vem se destacando no ramo de avicultura. A Unicesumar quer saber aonde você quer chegar. Eu quero entrar numa grande empresa. A gente te ajuda a chegar lá com ensino de qualidade. Eu quero dar uma vida melhor para minha família. Nosso objetivo é ajudar você a conquistar seus sonhos. Eu quero trabalhar na área que eu gosto. Estude de onde estiver e no seu tempo. Aonde você quer chegar? Vai com a melhor EAD do Brasil. Vai com a Unicesumar. Inscreva-se agora. Programa Ponto a Ponto com doutora Gisele Bianchini. Siga, comente e compartilhe nossas redes sociais. @doutora Gisele Bianchini Oficial. Ponto a Ponto com doutora Gisele Bianchini. Seja muito bem-vindo, Dr. Ricardo, aqui no nosso programa. É uma honra tê-lo aqui conosco. Muito obrigada por ter aceito o convite. Eu que agradeço a oportunidade de transmitir uma mensagem a toda a população, aos seus telespectadores, uma mensagem do que é o mundo dos caçadores, atiradores e colecionadores. Isso. Doutor, vamos iniciando então a pergunta, né? Quando iniciou a atividade do tiro desportivo no nosso país? Olha, nós tivemos no final do século XIX, uma imigração de europeus para o Brasil, especialmente para o sul, alemães, italianos, né, poloneses. E essas pessoas, nos seus países de origem, praticavam o tiro, né? Na Europa isso sempre foi muito difundido, tanto o tiro desportivo quanto a caça. E isso se estabeleceu no Brasil, né? Eles trouxeram essa tradição, essa cultura, tanto é que o estado do Rio Grande do Sul hoje é o estado que mais possui clubes de tiro, é o estado que mais possui armas registradas, né? Sul, então. Armas legais, estou falando, né? E então isso começou de lá, né? Muitas pessoas não sabem, mas a nossa primeira medalha olímpica brasileira foi através do tiro desportivo. Olha. Um paraense, o Guilherme Paraense, né, que era um membro das Forças Armadas, disputou, né, em Antuérpia, em 1906,
e foi vencedor. Então é a nossa primeira medalha olímpica, é uma medalha do tiro desportivo. Que bacana. Doutor, e como surgiram os CACs? Quando também surgiram? O que acontece? Com esse advento do esporte, das pessoas praticando a caça, praticando o tiro desportivo em locais não regulamentados, porque antigamente não existiam clubes de tiro regulamentados como existem hoje. Então, foi necessário estabelecer um ordenamento, um regramento para que as pessoas pudessem exercer essa atividade. Lembrando que o tiro desportivo é uma questão cultural, né? É uma atividade cultural como qualquer outra. Exatamente, desde os primórdios. Né? Desde os primórdios. O que acontece? E aí as autoridades competentes, ao longo do tempo, foram observando essa prática e a necessidade de se regulamentar, no sentido de se estabelecer uma coisa legal, se criou, então, a categoria, né, de caçadores, atiradores e colecionadores. Lembrando que caçadores, hoje no Brasil, se refere a duas modalidades de pessoas. Aquelas que utilizam da caça para subsistência, elas têm uma autorização, né, para isso, e aqueles que fazem o manejo, o controle de espécimes invasoras, né? Mais conhecido aí, todos devem saber, os javalis, né? Que é uma espécime exótica que foi trazida para o Brasil, não me lembro o ano, mas com o objetivo comercial, se reproduzir para se comercializar. E não deu certo, e esse espécime, ele escapou, né? E hoje ele cria um grande problema aí para a agricultura e a pecuária brasileira, até para o próprio meio ambiente, porque ele destrói nascentes, ele destrói tudo, né? Nossa. E a sua reprodução é muito célere, né? É muito rápida. Uma fêmea de javali, com 9, 10 meses já está reproduzindo. Nossa, então é bem rápido. Então existem essas duas categorias. Então se criou essa modalidade, né? E ela foi regulamentada desde o início pelo Exército. O Exército, através de um órgão especial chamado SFPC, que são os regionais, né? E o DFPC, que é a Diretoria de Fiscalização de Produtos Controlados, e se regulamentou. Então, por exemplo, o atirador desportivo, ele pratica isso nos clubes e ele precisa comprar insumos, né? Ele precisa comprar propelente, espoleta, estojo, pontas, né? E tudo isso é regulamentado. De forma legal. De forma legal. Só compra isso quem tem o registro específico para o caso. A próxima pergunta seria o que significa a sigla CAC? Então, quer dizer, colecionador, né? Como você Caçadores, atiradores e colecionadores, né? A maioria dos CACs, principalmente os mais antigos, é colecionadora também. Né? Porque você compra uma arma, utiliza por um determinado tempo, depois você não vai utilizar mais, comprar outra, e aquela vai para sua coleção. Né? Vira um acervo. Vira um acervo. E é chamado acervo mesmo. Olha, né? que legal. E isso é muito bem fiscalizado. Inclusive eu, né, na terça-feira agora, que passou, fui fiscalizado pelo Exército. Olha. Né? 4 oficiais do Exército me avisaram que iriam fiscalizar o meu acervo, estiveram em minha casa, né, conferiram todos os meus documentos de todas as armas, pegaram todas as armas nas mãos e conferiram. Né? É muito criterioso, é muito sério. Né? Não é para qualquer um, né, doutor? Tem que ter um procedimento. Na verdade, assim, essa história de que todo mundo vai ter uma arma, todo mundo pode ter uma arma, sim, todos que são responsáveis. Todas as pessoas de bem deveriam possuir uma arma. Né? Essa é assim, uma lógica que está ligada muito ao direito natural, né? Com certeza. E quais são os requisitos, doutor, para obter essa licença para se tornar um CAC hoje no Brasil? Você precisa ter um cadastro de registro, é o famoso CR, que é expedido pelo Exército.
Para que você obtenha esse cadastro, você precisa ter bons antecedentes. Você não pode ter nenhum antecedente criminal. Sim. Não pode ter certidão positiva que você praticou crime. Né? O segundo critério é um exame psicotécnico, psicológico. Você tem que ser submetido a um exame por um profissional psicólogo credenciado pelo Exército Sim. e pela Polícia Federal, né? E lá você vai se submeter a um teste. É bem criterioso. É bem criterioso, é bem específico, inclusive. Né? Muitas pessoas associam, é mais ou menos como aquele que se faz para CNH. Não. Não tem nada a ver, né? Não. Ele tem o mesmo padrão, mas não é tão assim genérico, né? O exame psicotécnico para se obter o CR ele é bem mais específico. Terceiro critério, ser maior de 21 anos, hoje no Brasil, né? Me parece que a lei até pretende estender isso para 25 e acho que já está em vigor, né, nesse aspecto. E, enfim, residência fixa, uma ocupação lícita que comprove a sua capacidade financeira de adquirir armas e insumos. Sim. Inclusive, no nosso país diminuiu bastante, né, a questão dos homicídios, depois da regulamentação do Bolsonaro, da questão dos CACs, né? Deu uma queda bem drástica, né, doutor? Nós temos que deixar bem claro o seguinte, a arma do CAC, ela não é uma arma para defesa, ela é uma arma para a caça, para o tiro desportivo e para a coleção. Acontece o seguinte, que a arma, ela causa uma sensação, né, tanto a quem a possui, quanto a quem pretende praticar algum crime contra essa pessoa, ela causa uma sensação de poder. Né? Exatamente. Porque quem possui uma arma, ele se equipara em força com todos, né? Então, assim, observou-se, sim, uma estatística muito significativa na redução dos índices de criminalidade, especialmente os homicídios, né? Crimes violentos, porque essa sensação, né? Ela se estabeleceu no país. As pessoas começaram a se sentir assim mais seguras em determinados aspectos, porque em tese possuíam uma arma no seu acervo em casa, né? E em contrapartida os bandidos, né? Vamos aí dizer assim, também passaram a ter mais temor, né? De atacar qualquer ambiente, qualquer pessoa, porque tinham a dúvida, né? Se aquela pessoa estaria empoderada, vamos dizer assim, com uma arma ou não. Sim. E os CACs, eles podem andar armados? Como funciona isso, doutor? Não, os CACs não podem andar armados. Eles não podem portar a arma no dia a dia. Sim. Né? Que seria o porte de arma. Os CACs, eles tinham até o decreto do início do ano agora, do atual governo, o chamado porte de trânsito ou porte de tráfego. O que é o porte de trânsito ou porte de tráfego? É aquele porte que você pode portar uma arma municiada a pronto uso, que nós chamamos, no seu trajeto, do seu acervo até o clube onde você vai praticar a atividade desportiva ou até a fazenda onde você vai praticar o controle ou manejo da fauna invasora. Sim. Né? Assim, esse é muito específico e muito sério isso, né? Pretendeu-se, através de mecanismos, de decretos e alguns outros instrumentos jurídicos, conceder o porte ao CAC, né? Mas o CAC não pode andar armado. O CAC pode sim, né? Vou até mostrar aqui, utilizar isso aqui. Isso aqui é um simulacro, que no nosso meio chamamos de blue gun, ou arma azul. Ela é feita nessa cor justamente para impedir que seja feito mau uso dela. Sim. Então, o que acontece? Isso aqui, o CAC que realmente pratica a atividade, ele possui uma
né? Ele leva para o clube, ele usa em casa para treinar empunhadura, né? Treinar empunhadura, treinar pontaria, visada e tal. Então, é uma arma feita de polímero, né? É plástico, ela não dispara, ela é toda feita em polímero, em plástico, né? Você pode pegar, é leve. Sim, leve, né? Isso é que o CAC pode andar na rua, né? Pela atual legislação, né? Mas a ideia é que se volte, né? Que a legislação contemple novamente o porte de tráfego. De tráfego. Porque veja bem, qual que é o sentido do porte de tráfego? Por exemplo, nós combinamos fazer uma caçada numa fazenda a 100 quilômetros daqui. Nós vamos levar armas longas, vamos levar munições, né, equipamentos, e nós somos obrigados a levar essas armas desmuniciadas e as munições separadas da arma. Né? Então nós estamos muito vulneráveis, muito sujeitos a um ataque, né, de bandidos, de criminosos, e subtrair essas armas sem que nós possamos fazer nada. Né? Então, é nesse sentido que se justifica o porte de tráfego, justamente para proteção e preservação do acervo. Porque é uma diferença entre o porte também e a posse, né, no caso. A posse, ela é a detenção da arma, né, no seu domicílio. Qual é o seu domicílio? Pode ser a sua casa ou pode ser a sua empresa. Essa é a posse. Você não tem autorização para mantê-la no seu corpo, né, e andar pelas ruas. Isso seria o porte. O porte, né, é para andar nas ruas. Porte é para você portar, para você andar junto consigo. E a posse é para você mantê-la dentro do seu domicílio. E aí, ou né, empresa. Considerando domicílio a sua empresa ou a sua residência. Você tem que informar isso para a autoridade policial. Né? Se você vai deixar a arma na posse do seu domicílio residencial ou na posse do seu domicílio comercial. E você não pode transitar de um para outro com essa arma. Tem que ter uma autorização, no caso, uma carta. Não existe esse tipo de autorização. A arma não pode sair daquele local. Por isso que ela chama de posse. Porque muitos confundem, né, a questão da posse com o porte de armas. Posse é manter. Manter lá no local. Na gavetinha lá, né, ou no cofre, num lugar seguro, né, longe de alcance de pessoas incapazes, né, crianças e tal. E o porte é aquela condição que você tem de carregar junto a si, né, por onde você andar. Obviamente que aí nem todos os locais também, né? Recentemente, doutora, acho que foi, salvo engano, esse mês mesmo, que a operação da Polícia Federal, né, encontrou várias armas de uso restrito, inclusive, .50, numa ONG, né, do Luciano Huck, né, do apresentador. O que você tem a dizer sobre isso? Porque é proibido essas armas, né? Então, as armas no Brasil, elas se classificam em 3 modalidades. As armas de calibres permitidos, as armas de calibres restritos e as armas de calibres proibidos. Né? São 3 modalidades. Quais são as armas de calibre autorizado? São as armas que você pode comprar numa loja, né, tendo autorização prévia, né, e você pode manter na sua posse ou, em caso de concessão do porte, você possa portar essa arma no trajeto, no seu dia a dia. Né? As armas de calibre restrito são armas mais direcionadas aos CACs. Né? São armas de calibre maiores, de longo alcance, de maior poder de fogo, né? E que são utilizados e têm fins específicos, né? Não são armas que você pode, vamos dizer assim, eu vou praticar tal situação em tal local com essa arma, vou ostentar essa arma, vou andar com essa arma no carro. Não. Por exemplo, temos os fuzis, né, de ferrolho, não são fuzis semiautomáticos, né, que são utilizados para caça, né? Que são calibres aí 5.56, 7.62, 2.23, né? São vários os calibres. E aquelas armas que foram encontradas lá, mais especificamente, na minha opinião,
desvio de conduta, desvio de finalidade, né? Ou até mesmo o uso da condição de CAC, do nome CAC, para poder manter aquelas armas ali, né? Eu não tenho a menor dúvida que aquilo ali era um depósito, um arsenal para fornecer armas a criminosos, né? Que viessem a praticar crimes, né, na sociedade. Né? Por isso que não pode se confundir, né, doutora, a questão dos CACs, né? Porque é devidamente registrado, todo um processo, um procedimento legal, diferentemente do que os bandidos usam, né? Sim. Mais uma vez eu quero dizer, a atividade de CAC é muito, muito séria, muito bem regulamentada, fiscalizada, inclusive nós sofremos assim fiscalizações constantes, né? Por quê? Porque quando nós vamos adquirir um equipamento, nós precisamos de autorização prévia. Sim. Né? Eu não posso chegar numa loja, me dá uma pistola, passa o cartão aí. Não é assim. Como se fosse uma mercadoria qualquer. Não eu pode. Tenho que pedir ao Exército, com antecedência, uma autorização. O Exército vai me fiscalizar. Sim. Ele vai me olhar, vai ver o meu histórico e falar, olha, esse atirador aqui está regular. Né? Então, vou autorizar. E essa autorização ela é específica para o modelo da arma e para o vendedor da arma. Você tem que informar de quem você vai comprar. Olha só. Então você tem que ter lá o CNPJ, o endereço, o cadastro daquele fornecedor no Exército. Né? Você não pode comprar de qualquer um. É muito sério. É né? muito sério. Bem organizado. Expedida essa autorização, você vai até o vendedor e faz o pedido da arma, paga pela arma. Aí quando a arma chega, ele expede a nota fiscal. Expedida a nota fiscal, você vai dar a entrada num processo de registro no Exército, que entre os atiradores se chama de apostilamento. Olha. Né? E aí, depois que o Exército registrar essa arma, você pega o documento, vai lá no vendedor e retira a sua arma. Olha, é bastante burocracia. Olha, no governo passado, esse processo todo demorava em torno de 6 meses, aqui no Paraná. Hoje eu não sei como que vai ficar. E eles estão conseguindo? As pessoas... Está apostilamento, documentação... Apostilamento de armas e registro e apostilamento e autorização estão saindo normalmente, né? Estão saindo normalmente. Alguns, por exemplo, máquina de recarga, máquina de fazer recarga em casa, né? Que o CAC também tem. Não está sendo autorizado. Compra de insumos, né? Propelente, pólvora, espoleta, etc. Também ainda não está sendo autorizado. Nós acreditamos que isso deve retornar à normalidade com um novo decreto, né? Que já se ventilou muitas coisas aí na mídia, mas ninguém tem certeza ainda do que vai acontecer. Do que vai acontecer, né, doutor? A atividade está muito, assim, pessimista, né? Os atiradores estão bastante pessimistas porque se quis colocar sobre os CACs uma narrativa, um estigma de que nós somos bandidos, mas na verdade não, né? Se você tem um relacionamento com o CAC, você pode ter certeza que você está tendo um relacionamento com uma pessoa muito responsável, uma pessoa muito honesta, muito correta. Com certeza. Né? Porque ele é muito fiscalizado, tem que ter muita responsabilidade, né? E ele é obrigado a participar de um clube. Sim. Né? Ele tem que ter lá uma habitualidade. Sim. Né? O Exército vai lá no clube e vê quantas vezes você esteve no clube atirando no ano. Sim. Né? Hoje isso está limitado a 8 presenças, pelo menos. 8 ao ano. Ao ano, né? Mas dizem aí que isso pode se estender para um número maior. Nós não sabemos, né? Sim. Então, assim, os CACs são pessoas que elas só contribuem com a sociedade. Né? É exatamente isso. A questão até a próxima pergunta sobre a questão da importância, né, da atividade econômica no nosso país, a questão do tiro desportivo, a atividade do tiro desportivo. Qual que seria? Doutora Gisele, para você ter uma noção, no Brasil acontece por ano em torno de 20 mil
20 mil competições de tiro desportivo. Olha, bastante. 20 mil. Né? Isso envolve muita coisa, muita gente, né? Muitos trabalhadores, muitos prestadores de serviço, muitos envolvidos, muita venda de equipamento, né? Hotelaria, deslocamento, por exemplo. Nós vamos competir lá em Manaus, vamos competir em Belo Horizonte, vamos competir no Rio Grande do Sul. Então, viagens, né? Hotéis, restaurantes e tal. Então é muito importante, né? Esse é um setor da economia que agrega muito valor e um valor muito especial, né? A economia gera muitos postos de trabalho, né? Nós tínhamos aí uma estatística anterior a esse decreto de que em torno de 3 milhões e meio de pessoas estavam envolvidas trabalhando, diretamente, ganhando o seu dinheirinho, o seu sustento, o seu salário, relacionado com a atividade da caça, do tiro desportivo e da coleção, né? Sem contar a indústria de equipamentos, né? Roupas, vestuários, cintos, coldres, botas e protetores e etc. Virou e tal. uma espécie de lazer. Exatamente. Na verdade, sempre foi uma cultura de lazer, né? Para mim, por exemplo, o tiro desportivo é um lazer fantástico. Né? Além de advogado, você é agropecuarista também. Sim. Isso. Então, o que acontece? Você pega a sua arma, né? Coloca ali a sua munição, pega a sua família e vai pro clube. Passa lá uma manhã, dá lá uns disparos, depois todos se reúnem, faz um churrasco, né? E confraterniza e socializa. Então, é uma atividade como outra qualquer, cultural, né? Porém, que utiliza a arma de fogo. Com certeza. Né? Doutor, chegamos ao final do nosso programa. Deixe uma mensagem para os nossos telespectadores que estão nos assistindo sobre essa questão dos CACs. Tá? Fica à vontade. Olha, eu quero dizer o seguinte, os CACs são pessoas de bem, são pessoas que estão na sociedade, tem juiz CAC, tem médico CAC, tem advogado CAC, tem psicólogo CAC, comerciante, etc. Então, essa narrativa de que os CACs são fonte de fornecimento de armas para o crime, etc., não é verdade, não é verdadeira, né? Porque nós somos obrigados, inclusive, a manter o nosso acervo em cofres, né? Em armários trancados, fechados, tá? Então, queira bem os CACs, que você vai ser, assim, feliz. Sim, com certeza. Doutor, muito obrigada pela sua participação. Espero você tê-lo novamente aqui no nosso programa, tá? Deus abençoe. Certeza. Muito obrigado. Boa sorte a vocês todos. E eu quero agradecer a você que nos acompanhou até este momento. Muito obrigada. E eu peço para você estar compartilhando este conteúdo em suas redes sociais, se inscrevendo no meu canal, doutora Gisele Bianchini. E também eu quero deixar um versículo bíblico como reflexão para a sua vida, que está escrito lá em Mateus 24:43. Jesus disse: se o pai de família soubesse o dia e horário que o ladrão arrombaria a sua casa, ele o esperaria de sentinela. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, que Deus abençoe a nação brasileira. Até o próximo programa, fiquem todos com Deus. Programa Ponto a Ponto com doutora Gisele Bianchini. Viver bem e morar bem é ser feliz todo dia. Bianchini Imóveis é a felicidade da sua família. A casa dos seus sonhos, aqui você vai encontrar. Bianchini Imóveis. Compra, venda, locação, administração e avaliação. Avenida Paraná 1423, em Maringá. Realize o seu sonho, aqui você pode vir pra Bianchini Imóveis.